Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez quero convidá-los para que juntos possamos compartilhar de um estudo da Palavra de Deus, onde abordaremos tanto o amor de Deus como a justiça de Deus. Nesse aspecto você entenderá algumas frases pesadas que muitas das vezes chocam o coração das pessoas. Mas quero que você preste atenção para ser esclarecido na verdade e entenda com perfeição a grandeza do amor do Senhor. Deus te abençoe, seja bem-vindo, convide a sua família e vamos juntos participar. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Jesus te chama e tu não vens. Pra onde vais então? Vamos então ao estudo desta noite.
É um tema bem complexo, de uma profundidade muito grande e de uma seriedade ainda maior. Muitas pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre o inferno e outros se chocam quando lhe é dirigida uma expressão forte sobre o ir para o inferno. Ninguém gosta de ouvir essa frase. Na verdade, se você parar para pensar, nós não gostamos nem mesmo de pensar na morte, não é verdade? Mas vamos então ao que o Senhor nos fala a respeito de juízo, de amor, de bondade, de misericórdia, que são os temas práticos que nós encontramos em toda a Bíblia. Gostaria que você pudesse então comigo acompanhar essa leitura. Está no livro de Mateus, capítulo 25. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Há uma questão, queridos, que eu gostaria de trazer aqui em primeira mão. É a vontade de Deus que algum ser humano vá para o inferno? A resposta eu vou fazer com um gesto. De forma alguma. Deus não tem prazer em que homem algum seja condenado ou vá para o inferno. Nós encontramos isso na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Não há uma única expressão bíblica de Deus desejando que o homem seja condenado ou vá para o inferno. A princípio, se você observar, Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança. Por que ele faria o homem perfeito à sua imagem e semelhança para designá-lo para o inferno? Isso não é sabedoria. E Deus é sábio. Ele é a sabedoria em pessoa. Então jamais ele faria isso. De forma alguma. A questão toda não está em que nós tenhamos entendimento disso, porque nós não nos preocupamos muito, digo nós, humanidade, em aprender esses temas, que são fundamentais para a nossa edificação espiritual, para a nossa conscientização do valor da vida, e para que possamos entender também a razão pela qual Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz à toa. Ele não foi lá apenas para aparecer. Ele foi lá porque não tinha outro jeito, outra forma. A única forma do homem ser remido ou ser resgatado do seu estado de condenação é através da morte dele. Se houvesse um outro meio, teria sido usado, você pode ter certeza disso. Então nisso está implícito a grandeza do amor de Deus, a riqueza do amor de Deus, o imensurável amor de Deus. Que todo esse projeto para a nossa redenção foi feito no Jardim do Éden, no momento que o homem caiu, o homem pecou, o homem deixou de ser a imagem e a semelhança de Deus, para ser apenas uma criatura de Deus, pois seus pecados o afastaram do Senhor e colocou numa condição terrível de maldição. Todos foram malditos, assim como a terra foi também amaldiçoada. E sendo a terra amaldiçoada e o homem debaixo da maldição do pecado, todos os males sobrevieram daí. E nós passamos então a sofrer, a padecer, a morrer por causa destes males. Creio que isso todas as pessoas têm mais facilidade para entender. Mas quando se trata de juízo, aí as pessoas começam a questionar: como pode um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de todo poder condenar o homem? Então, vou repetir, não é da vontade do Senhor, do desejo de Deus, que algum homem seja condenado. Então vamos nos ater primeiramente por que há necessidade de entendermos
sobre o inferno e sobre condenação. Olha, o pecado, ele fere a santidade de Deus. Ele fere. O pecado não, Deus não compactua com o pecado. Ele não entra no pecado, porque ele é santo. A santidade de Deus não pode permitir que ele relacione com o homem que está no pecado. Deu para você entender? Não tem como. Então observem bem. Quando Moisés desejou ver Deus, olha que Moisés foi um dos homens mais santos que andou na terra. O mais obediente ao Senhor que andou na terra. No entanto, quando ele pediu a Deus, olha, vou ressaltar mais uma coisa. O único que Deus fez essa referência, eu converso com Moisés cara a cara, face a face. Está dando para você entender a intimidade que ele tinha com Deus? Pois bem, agora quando Moisés vai pedir para ver Deus, qual é a resposta que ele dá? Já falei isso em outras oportunidades, mas vou repetir. Deus fala para ele, Moisés, nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Porque a face de Deus expressa a santidade dele, a glória dele, o esplendor da glória dele, e qualquer homem que o vê morre, por causa do pecado que está no homem. Está dando para você entender? Esse é o grande problema. A palavra do Senhor diz que mesmo quando Deus revelou-se a alguns homens, esses homens quase morreram. É o caso do profeta Isaías, quase morreu com a revelação que Deus lhe fez. E outros mais. Nós temos na palavra de Deus o profeta Ezequiel perdendo toda a sua força e caindo no chão. Necessário foi um anjo levantá-lo para que ele pudesse revigorar as suas forças. Querido, Deus é muito, muito, muito grande em santidade. A gente não consegue entender isso, mas é este o grande dilema do ser humano, não compreender. Agora, vendo o Senhor que nós distanciamos dele cada dia por causa do pecado, esta questão está ligada ao conhecimento eterno de Deus. Deus é um ser perfeito em sabedoria. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. E por ele saber todas as coisas, ele já sabia que o homem ia só caindo e afundando no pecado. É aí, querido, que Deus, percebendo que nós não tínhamos nenhuma condição de permanecermos com a vida agradável aos seus olhos, ele mandou para a gente a lei, o Decálogo, capítulo 20 do livro de Êxodo. Se você ler o Decálogo, você vai ver que é a personalidade de Deus, é o caráter de Deus, é como ele é santo. E a Bíblia diz que nenhum homem foi capaz de observar os 10 mandamentos. Nenhum homem, e nenhum homem é capaz. E Tiago foi tão explícito que ele disse o seguinte: se você desejar observar a lei, faz bem, porque a lei é pura, santa e boa. Porém, ele diz, se você tropeçar num ponto dela, torna-se réu de toda a lei. Então, um ponto que você erra, você deixa de ser puro. E aí, consequentemente, torna-se réu de todos os outros mandamentos. É impossível, portanto. E assim o Senhor foi nos dando a entender que nosso estado diante dele é de contínuo pecado. Não há bondade em nós, não há justiça em nós, não há em nós nenhum ponto de referência que nos capacita a voltarmos à presença de Deus por vontade própria. O salmista Davi, no capítulo 15 do livro de Salmo, ele coloca: Senhor, quem habitará no teu santo templo? E aí ele faz uma seleção de coisas que eu e você deveríamos fazer para termos o direito de morar lá. Se você ler o capítulo 15 do livro de Salmo, você vai ver que é impossível a qualquer homem cumprir o que o Salmo diz. No capítulo 33
14, 15 do livro de Isaías, o Senhor dá no capítulo 14, no verso 14 do capítulo 33, ele dá a entender o estado de condenação do homem. E no capítulo 15, ele mostra exatamente qual é o varão, ou o homem, ou a mulher, que pode se livrar do fogo eterno, do fogo consumidor. Vai lá e lê o capítulo 33, o verso 15, e veja se você tem condições de fazer aquilo. Você não tem, nem eu tenho. Sabe por quê então, querido? Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É porque Deus é amor em abundância. Deus é amor em abundância. Ele me ama, Ele te ama. Ele ama todo ser humano. A Bíblia é clara e explícita para que todo aquele que nele crê. Essa é a grande questão. A questão está aqui. Não é Deus que rejeitou o homem, é o homem que rejeitou a Deus. Não é Deus que te rejeita, é você que o rejeita. Não é Deus que rejeita o seu interesse em ser salvo. É você que rejeita a forma que Ele estabeleceu para você ser salvo. Então observe bem, quando falamos de justiça ou de condenação, não estamos falando de maldade de Deus. Estamos falando da maldade do homem. É o homem que verdadeiramente cava a sua própria sepultura. E ele pula dentro da sepultura e joga a terra em cima. Porque se ele desejar ser salvo, o Senhor está pronto. O profeta Isaías diz que ele está com as mãos estendidas para salvar. Está pronto para perdoar. Mas por que o homem prefere rejeitar, ignorá-lo e continuar na prática do pecado? É porque verdadeiramente ele é que é mau, não é Deus. Então vamos entender isso agora à luz do juízo de Deus. Preste atenção. Jesus falou 20 vezes. 20 vezes Jesus falou sobre o inferno. Aquele que não crer nele, aquele que persistir no erro, irá para o fogo do inferno. Ele falou 20 vezes. Por que será que ele falou tantas vezes? É porque, querido, ele não quer que ninguém vá. Ele quer que você caia em si, arrependa dos seus pecados. E olha que ele descreveu o inferno como um local de tormento. Quem foi que criou o inferno? Foi o próprio Deus. Para castigo daqueles que o rejeitam. Não é para castigo daquele que ele quer jogar lá, não. É para castigo daqueles que o rejeitam. Ora, se a pessoa não quer viver com ele, tem que ir para algum lugar, não tem? Aqui na terra você não vai poder ficar mais. Então você não quer viver com Deus, porque você não ama, não dispõe a obedecê-lo, não dispõe a andar com ele, não dispõe a crer no que ele fala. Então você precisa de um lugar, e ele criou, portanto, o inferno. Agora eu quero que você saiba de uma coisa: o inferno não foi criado para o homem. O texto que nós lemos, de Mateus, Jesus fala claramente: o inferno foi criado por causa do diabo e os seus anjos, que se tornaram demônios. Então está aí. Agora, quem você prefere? O diabo ou Deus? Se você prefere o diabo, então é só continuar na prática do pecado. Porque pecado é desobediência a Deus. E é o que o diabo faz todo dia. Por isso que ele já está condenado. Agora, e se você não quer viver com o diabo, então o que você tem que fazer? Tem que receber Jesus. Agora eu vou te mostrar por quê. Porque Deus deu Jesus, porque nós, eu e você, não podíamos de forma alguma nos salvarmos. Não temos condições de nos salvarmos. Não há dentro de nós nenhuma possibilidade de nos tornarmos perfeitos aos olhos de Deus. Aí, querido, entra então as palavras. Eu vou ler alguns versículos aqui, falas de Jesus. Também os apóstolos falaram 11 vezes. E os profetas falaram várias vezes.
e Apocalipse falou também várias vezes. Preste atenção, olhe bem, isso não é uma coisa para a gente pensar. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e qualquer que a seu irmão dizer, raca, está sujeito ao sinédrio, mas quem disser ao seu irmão, você é um tolo, será sujeito ao fogo do inferno. Preste atenção, querido. Mateus 22:13. Disse então o rei ao seu servo, amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. São palavras de Jesus. Todos nós gostamos das palavras de Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus quer o seu bem, Jesus te abençoa todo dia. Todos nós sabemos disso. Mas você acha, querido, que Jesus ia para a cruz? Você acha que ele ia sofrer a agonia da cruz? Ser espancado, humilhado, ultrajado, desrespeitado, maltratado de toda forma, ser pregado na cruz, ver o seu sangue ser derramado até a última gota. Você acha que ele passaria todo tipo de humilhação, sendo até Satanás um dos seus humilhadores? Você acha que ele passaria por tudo aquilo só por mero capricho? Não, meu querido, ele passou por aquilo porque não tinha outra forma. Volto a repetir, é a única forma de nós sermos salvos, é através do sacrifício de Jesus. E ele, conhecendo o terror do inferno, ele, portanto, sofreu todas aquelas agonias, levando sobre si todos os meus pecados e todos os seus pecados, para que nós tivéssemos paz nele e pudéssemos sermos reconciliados com Deus através do seu sacrifício. Deus, então, percebendo que nenhum de nós, nem eu e nem você, poderíamos ser salvos, o que ele fez? Ele tomou Jesus. Ele fez Jesus pecado por mim e por você. Por que eu disse essa expressão? Ele fez Jesus pecado. Porque ele despojou o seu filho da glória que tinha com ele no céu, trouxe a este mundo e lançou sobre ele todos os pecados que eu pratico, que você pratica. Todas as vezes que você peca contra Deus, os seus pecados caem sobre Jesus. É isto, querido, que você precisa entender. Aí eu te pergunto, Deus é mau quando diz que se você não receber Jesus, você vai para o inferno? Isso não é maldade, é bondade. Deus está te advertindo. Volte-se para mim. Se você não pode voltar por força própria, por vontade própria, por capacidade própria, volte por mim através do meu Filho, porque eu o entreguei a vocês por amor. Ele se entregou por amor. Ele cumpriu todas as formas da lei que eu exigi que vocês deveriam cumprir e que vocês não puderam cumprir, mas ele cumpriu tudo, sofreu todas as sortes de ignominias que estava sobre ele, tudo sobre ele, para que você pudesse ser liberto, meu querido. Agora, se você crer, é isso que Deus está dizendo. Se você crer no meu Filho e for obediente a Ele, eu não vou olhar mais para os seus pecados. Eu vou olhar para Ele e vou perdoar os seus pecados e vou recebê-lo como filho amado e vou levá-lo para estar comigo para todo sempre. Isso é a justiça divina. Deus é perfeito em amor. Deus é perfeito em justiça. Não exige nada de nós. Tudo Ele fez. É por isso que Jesus disse, tudo está consumado. Toda a obra de salvação está consumada. Agora só basta o homem crer e ele se livra de toda a condenação. Mas aí, querido, entra a dura realidade do inferno. O inferno é real. O inferno é para o diabo e seus anjos.
mas é também para todo aquele que rejeita Jesus como Senhor e Salvador. E por que isso? Porque sem passar pela cruz, você não pode ser remido dos seus pecados. Só através do sangue de Jesus. É por esse motivo que você precisa crer. E sabe por que os pregadores têm que pregar que aquele que não recebe Jesus como Senhor e Salvador vai para o inferno? Querido, é porque isto é a verdade. Isto é a verdade. Não há como o homem se livrar da condenação eterna se não for através da fé no sacrifício do Senhor Jesus. E para que você possa fazer isso, você tem que se dispor a obedecer. A obedecer. A palavra de Deus diz, e eu volto a repetir, Romanos capítulo 8, verso 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Meu querido, que coisa mais gloriosa do que isso? Você não tem que preocupar com nada, só tem que crer em Jesus, se dispor a obedecê-lo. Isso não é o fim do mundo, isso é o princípio da eternidade. Olhe bem, o fim do mundo é você amar mais o pecado do que Jesus. O fim do mundo é você ignorar o que Jesus fez por você. O fim do mundo é você achar que a palavra vai para o inferno é pesada demais. Ela não é pesada, é a justiça divina sendo evidenciada no rigor da lei. A lei determina: a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, não tem como escaparmos disso. Esta é uma realidade bíblica, é uma realidade divina, é uma realidade eterna. Portanto, Deus quer levar você para viver com Ele para todo sempre. Ele quer que você participe do céu, goze as glórias eternas, viva por toda a eternidade, nunca mais sofra, nunca mais tenha desilusão, nunca mais tenha medo, nunca mais tenha angústia, nunca mais tenha tristeza, nunca mais se separe das pessoas que você ama. Você já pensou? Olha esse aqui, olha, presta atenção. O que mais nos fere, o que mais nos machuca? Separarmos das pessoas que nos amam, não é verdade? Você nunca mais vai se separar das pessoas que você ama. E nem as pessoas vão se separar de você, porque você vai estar com elas para todo sempre. O todo sempre. Ali não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrima, não haverá nenhuma coisa que nos desfavoreça. Quer um Deus melhor que esse? Eu não acho que há. Mas, infelizmente, a palavra dele é claríssima. Qualquer ser humano que desprezar este plano de salvação não herdará a vida eterna. Bom, se ele não vai herdar a vida eterna, ele tem que ir para algum lugar. Volto a repetir. E qual foi o lugar que Deus criou para o diabo e seus anjos? O inferno. E toda pessoa, portanto, que não for encontrada na presença de Deus, será lançada no inferno. Viu? Não é difícil entender. Isso não é ofensivo. Isso não é agressivo. Isso não é falta de amor. Isso é perfeito amor. Você gostaria de estar junto com todas as pessoas maldosas e perversas que há nesse mundo? Você gostaria de sair deste mundo de sofrimento e de dor e entrar num mundo eterno com o mesmo tipo de vida, com o mesmo tipo de sofrimento, com o mesmo tipo de angústia por toda a eternidade? Isso sim seria ruim. Mas o que Deus quer é fazer com que haja um povo que se preocupe com a santificação, com a santidade, com a bondade, com o amor, com a misericórdia, com a bondade e viver com Ele para sempre. Quanto aos maus, são os maus que serão lançados no inferno. E como se classifica os bons e os maus?
Todos os bons são aqueles que querem viver com Deus, porque Deus é bom. E quem são os maus? São aqueles que recusam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você recusa Jesus, meu querido, você não merece a vida, nem na terra e nem na eternidade, porque Jesus é o Senhor da vida. Amém? Deus te abençoe. Espero ter contribuído para que você compreenda que não há injustiça em Deus, só perfeita justiça. Ele é amor e deseja te salvar. Volte-se para Ele. Ele está de braços estendidos, dizendo a você: filho meu, dá-me o teu coração. Eu não quero que você seja condenado. Eu quero que você seja salvo. Mas para que você seja salvo, você precisa me dar o seu coração. Você precisa crer que o meu filho tem poder para purificar você de todo o pecado e justificar você perante a minha face. Eu sou um Deus santo, que não posso permitir que o pecado entre no meu reino. Por esse motivo, toda pessoa que ama o pecado tem que viver no local criado para o diabo e seus anjos, que é o Senhor do pecado. A escolha é sua. Com quem você deseja passar a eternidade? Com Satanás e os seus anjos no inferno? Ou com Jesus Cristo e Deus e os anjos santos no céu? A escolha é sua. Espero que você seja sábio e faça uma boa escolha. Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal, te dê sabedoria e força para crer que Jesus Cristo é a sua salvação. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abre o entendimento e o coração de todos para crerem, ó Deus, no teu projeto de salvação. O Senhor não quer que nós sejamos condenados, mas quer que todos sejam salvos. Mas o Senhor não pode salvar quem não quer ser salvo, porque a salvação, ó Deus, é uma escolha, não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ser salvo, mas aquele que escolher a salvação precisa passar pelo Calvário. Não é passar pelo Calvário para ser crucificado, porque Jesus já foi crucificado por nós, mas é passar pelo Calvário e receber o sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados. Que esta mensagem seja entendida e nela seja implícita, ó Deus, a grandeza do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia, e que os corações ouvintes se sintam confortáveis para tomar a decisão certa na presença do Senhor. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.